Olá, meus queridos irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo das questões do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. Hoje nosso tema é Ideias Inatas e a questão é a 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Pergunta Allan Kardec. E a resposta dos espíritos é: guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Na questão 218A, Kardec continua: não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? E os espíritos respondem: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. E na questão 218b, Kardec continua perguntando: grande conexão deve haver entre duas existências consecutivas? E a resposta dos espíritos é a seguinte: nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas e que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. Vejamos então o que diz o espírito Miramês. Ideias inatas. Certamente que o espírito, quando encarnado, tem vaga lembrança daquilo que ele foi em reencarnação passada. A consciência registra tudo o que pensamos e fazemos, como sendo um livro divino. Quando na Terra, movendo-se em um corpo de carne, aparecem de vez em quando na mente as ideias chamadas inatas. São pensamentos guardados na sensibilidade espiritual, de modo a irradiar-se, quando preciso, para a mente ativa, e essa, sendo educada nos conceitos de luz de nosso Senhor Jesus Cristo, dá-lhes guarida ou expulsa-os do seu mundo mental quando indesejado. Eis aí a limpeza que devemos fazer dentro de nós mesmos para estabelecer-se a harmonia consciencial. Alimentamos, por vezes, muitos erros, inspirando-nos em velhas ideias que emergem do passado para o nosso presente. Em casos diversos, sendo encarnado um espírita, ele aponta logo como culpados os irmãozinhos das sombras, atribuindo a responsabilidade aos obsessores. Na verdade, as ideias são filhas do próprio obsediado. Algumas religiões põem culpa no Satanás e procuram expulsá-lo com gritarias e orações. Cada religioso procura uma desculpa, se esquecendo de que somente atraímos para nós segundo o que somos. As nossas ideias têm vida, muitos sabem desta verdade. Quem as cria, torna-se seu pai, e mesmo se elas saem de nós, ficam sempre vinculadas à casa paterna. Procuremos, pois, mudar a nossa vida, compará-la com a vida de Cristo. Todo esforço nesse sentido é válido e sempre temos companhias que nos ajudam nas transformações das trevas para a luz. Quando o espírito reencarna, traz consigo seu mundo mental e quando parte deste para o além, também leva o que construiu pelos pensamentos, palavras e obras. Os nossos testemunhos são nossos agentes que nos libertam
ou nos escravizam. A doutrina dos Espíritos, pode-se dizer, é a misericórdia dos céus para a terra, porque ela nos avisa antecipadamente a verdade, de modo a começarmos, mesmo na terra, a sentir e a viver à luz da espiritualidade superior. Impossível descrever todos os acontecimentos como sendo iguais na pauta das reencarnações dos espíritos. Há muitos deles que em uma existência não têm conexão alguma com a anterior, dada a incrustação da sua ignorância. Outros, às vezes, por piedade dos guias espirituais, não conseguem fixar essas ideias inatas para não complicar mais a vida presente. Quando necessário, os benfeitores estimulam as ideias do passado a flutuar na mente presente, como meio de educação e limpeza do magnetismo inferior, que por vezes se esconde nas dobras da consciência por séculos. Não podendo dizer aqui que os espíritos das sombras não inspiram as criaturas na Terra, isso se processa frequentemente, mas sempre sob vigilância da luz. Ninguém carrega fardo que não suporte. Na verdade, a luz se encontra na Terra com muito mais fulgor do que se pensa. Onde quer que estejamos, a nossa visão vê e nossos ouvidos escutam a mensagem de entendimento espiritual. Basta observarmos, desde o nascimento até a entrada nas fronteiras do que chamamos desconhecido. O Espiritismo veio completar o que Jesus não podia dizer naquela época, nos dando a segurança de modo a compreendermos o valor da sua ressurreição e da comunicação dos Espíritos, os mesmos homens que viveram na Terra. Procuremos vigiar, analisando todas as ideias que surgirem em nossa mente, quer sejam ideias inatas ou provindas de irmãos das sombras, não importa. Importa que devemos destruí-las quando inconvenientes. Procuremos pensar no bem e vivê-lo. Pensemos no amor, amando, que nosso esforço permanente, as mãos invisíveis ajudar-nos-ão a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. Que Deus nos abençoe.